Você sabe o que é o poder constituinte? Quais são as suas derivações? No mesmo sentido, qual é o produto do poder constituinte? É o que vamos estudar nesta aula. De imediato, eu já vou conferir as respostas às nossas indagações. O produto do poder constituinte é a Constituição, a lei fundamental, a lei máxima. O produto do poder constituinte é a Constituição. E, a partir dela, nós temos aí as derivações do poder constituinte. Para ficar mais claro, vem comigo, vamos à lousa. Temos o poder constituinte, também chamado aí de poder inaugural, de poder genuíno, de poder de primeiro grau. Esse poder constituinte, então, originário, ele vai levar a derivações, que nós chamamos de poder constituinte derivado. E o poder constituinte derivado do quê? Do poder constituinte originário. Ele vai permitir o poder constituinte derivado reformador, que é reformar a Constituição por meio das emendas constitucionais. O poder constituinte derivado, ele pode ser decorrente, que se dá por meio da elaboração das constituições estaduais, e temos o poder constituinte derivado revisor. É o que vamos estudar nesta aula. Começando pelo poder constituinte originário. Atenção para as terminologias que podem ser cobradas, que podem ser suscitadas na sua prova. Pode aparecer lá, poder constituinte originário. Mas o examinador pode colocar outras possibilidades. E quais são elas? Vem comigo. Olha, o poder constituinte originário, ele é também chamado de poder constituinte inicial, inaugural, genuíno ou de primeiro grau. Então, muito cuidado aqui com as variações do poder constituinte originário que podem ser conferidas pelo examinador. Agora, o que é esse poder constituinte originário? Ele é a força política que gera uma nova Constituição. É por meio do poder constituinte originário que nós temos a elaboração de uma Constituição. Ora, o poder constituinte originário dá origem a uma nova ordem jurídica. Nós temos aqui um conceito de poder constituinte originário. A lousa. Olha, o poder constituinte originário é a força política consciente de si, que resolve disciplinar os fundamentos do modo de convivência da sociedade que precede. Ora, quando falamos em poder constituinte originário, ele dá início a tudo. Ele é inaugural, ele é primeiro grau, ele dá origem a uma nova ordem jurídica, a um novo Estado, uma nova ordem jurídica. A doutrina costuma relacionar algumas características do poder constituinte originário. E essas características podem ser suscitadas na sua prova. E quais são elas? Quais são essas características? Vamos à lousa. Olha, o poder constituinte originário, ele é inicial, ele é autônomo, ele é ilimitado ou incondicionado e ele é também um poder de fato e poder político. O que significa cada uma dessas características? Quando eu falo que o poder constituinte originário ele é inicial, ele inaugura uma nova ordem jurídica. Não há nada antes ou acima do poder constituinte originário. Veja, não há nada antes nem acima. Ele inaugura um novo Estado, ele inaugura uma nova ordem jurídica. A nossa Constituição de 1988, promulgada em 5 de outubro de 1988, inaugurou uma nova ordem jurídica no nosso país. Nada antes, nem acima. Então, inaugural. É o início de tudo. Por isso que eu falo primeiro grau, por isso que eu falo originário. Essa é a primeira característica do poder constituinte originário. Além disso, ele é um poder autônomo. O que significa isso? Que ele tem autonomia. Ele não está vinculado a absolutamente nada, claro que uma leitura positivista, nada.
Por outras palavras, quando nós temos o poder constituinte originário, ele que vai escolher a forma de governo, de Estado. Será que nós teremos aí uma monarquia, uma república? O poder constituinte originário pode definir. Seremos um regime presidencialista, parlamentarista? Ele que define, ele tem autonomia para definir. Da mesma forma, quais são os direitos e garantias fundamentais? Isso é definido pelo poder constituinte originário, que tem autonomia para escolher a forma de Estado, de governo, os direitos e garantias individuais, dentre outros aspectos. Por isso que é autônomo. Mais uma característica. O poder constituinte, ele é ilimitado ou incondicionado. O que significa isso? Significa que ele não está vinculado a nenhum procedimento prévio, nenhum aspecto formal, procedimental, nada disso. Ele que escolhe. Como é que será a elaboração da Constituição, quais serão os procedimentos? Tudo está afeto a ele. Ele não está limitado, olha, circunscrito a nada. Nos aspectos formais, nos aspectos procedimentais e também nos aspectos materiais. Como é que vai se dar o processo constituinte? Ele que define. O poder constituinte originário é ele que vai definir. Não há nada anterior que vai dizer, ó, faça assim ou faça assado. Não, é ele que define, porque ele é ilimitado, porque ele é incondicionado. E esse poder constituinte originário, ele também é um poder de fato e um poder político. Por que um poder de fato e poder político? Porque se formos analisar a natureza, o poder constituinte originário, ele é um poder de fato, é um poder político. E esse poder político, ele vai inaugurar uma nova ordem jurídica, por meio aí da Constituição. Veja, ele é poder político, a escolha da sociedade. Por evidente que o titular do poder constituinte originário é o povo, mas temos aí a representação, por meio dos nossos representantes que vão elaborar a Constituição. E a partir dela, temos uma nova ordem jurídica. Então, quais são as características? O poder constituinte originário, ele é inicial, ele é autônomo, ele é ilimitado ou incondicionado, e ele é um poder de fato e um poder político. Como é que nós temos as formas de manifestação do poder constituinte originário? Basicamente, como é que nós temos as constituições? Vou colocar aqui duas formas clássicas, as mais importantes de manifestação. Quais são elas? Vem comigo. As formas de manifestação. Eu posso ter uma Constituição outorgada, que é aquela Constituição sem representação popular, ou ainda eu posso ter uma Constituição promulgada, que é uma Assembleia de Representantes Populares. A Constituição de 1988, a nossa, é uma Constituição promulgada. Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte, elegemos os nossos representantes que elaboraram a nossa Constituição. Ela foi votada, passou por um processo democrático. Portanto, é uma Constituição promulgada. Essa é uma forma de manifestação, é a nossa atual. Agora, já tivemos na história constitucional brasileira constituições que foram outorgadas. Outorgada é por um ato de força. Uma Constituição outorgada, ela pode nascer fruto de um golpe de Estado, fruto de uma revolução, fruto de um regime ditatorial, de um regime restritivo. E essa Constituição, quando ela é outorgada, ela é imposta, ela não passa pela participação, ela não passa pela vontade popular, ela é outorgada. O exemplo é a Emenda Constitucional número 1 de 69, que é uma Constituição nossa. Temos a Constituição 67 e teve a sua emenda em 1969, que essa emenda é praticamente uma nova Constituição, já que mudou 80% da Constituição de 1967. A de 1969, ela foi imposta. Ela foi outorgada. Ela foi imposta à Constituição de 1969. Perfeito? Essas são as manifestações. É importante que você saiba que a Constituição de 1988 é uma Constituição
promulgada. Mas já tivemos outros exemplos na história constitucional brasileira de constituições que foram outorgadas. Pois bem, a partir do poder constituinte originário, nós temos aí algumas questões práticas que devem ser objeto de análise. E quais são elas? A primeira, vem comigo. A primeira das questões práticas é a supremacia da Constituição. O que é a supremacia da Constituição? Ora, a partir dela, tudo é olhado em face da Constituição. A edição das leis infraconstitucionais, leis complementares, leis ordinárias, toda atuação tem como referencial a supremacia da Constituição, lei fundamental, lei magna, lei que norteia absolutamente tudo. Em questão prática, a supremacia da Constituição. Mas aí você pode perguntar, Fabiano, em 5 de outubro de 1988, nós promulgamos uma nova Constituição para a República Federativa do Brasil. Como é que ficam aí as normas que foram editadas na vigência da Constituição anterior? Esta é uma outra questão prática importante. Vem comigo, a lousa. Aquelas normas anteriores, mas que são compatíveis com a nova Constituição, elas são recepcionadas. Atenção, atenção, atenção. Quando surge uma nova Constituição, é claro que nós temos normas que foram editadas sobre a égide da Constituição anterior. E a pergunta, o que acontece com elas? Com as leis que foram editadas na égide da Constituição anterior. Se elas forem compatíveis com a nova Constituição, elas são recepcionadas pelo sistema jurídico. Vou pegar um exemplo. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, de 1981. 6938, de 1981. Esta lei foi editada na vigência da Constituição anterior, mas ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. Por quê? Porque o seu conteúdo é compatível com a nova ordem constitucional. Contudo, e se não fosse compatível com a nova ordem constitucional? Vem comigo, vamos à lousa. Agora, aquela norma anterior sem compatibilidade, o que vai acontecer com ela? Ela será revogada. Nós temos o quê? A revogação dessa norma. Perfeito? Esse é o poder constituinte originário, essa força política, esse poder de fato que dá origem à Constituição. Veja bem, a Constituição, a lei magna, a lei fundamental. Vamos recapitular aqui os principais pontos. A lousa, vem comigo. Recapitulando, poder constituinte originário, o seu produto, claro que produto é entre aspas, é a Constituição. A partir dela, nós temos uma nova ordem jurídica, um novo Estado, estabelecendo quais são os direitos fundamentais, esse poder que dá essa nova ordem jurídica e a compatibilidade com as normas anteriores, ou incompatibilidade. Norma anterior compatível, ela é recepcionada. Norma anterior incompatível é revogada. Perfeito? Agora, vamos estudar o poder constituinte derivado. O nome já diz, poder constituinte derivado. Assim como no poder constituinte originário, nós temos sinônimos que podem ser suscitados aí na sua prova. O examinador pode colocar sinônimos do poder constituinte derivado? Claro. A lousa, vem comigo. O poder constituinte derivado, ele também é chamado de poder constituinte instituído, constituído, secundário, de segundo grau ou remanescente. O nome já diz, poder constituinte derivado, de segundo grau, remanescente. Quando eu falo derivado, ele é derivado do quê? Ele é derivado do poder constituinte originário. Aliás, o poder constituinte originário ele é permanente.
E aí nós vamos ter o poder constituinte derivado. E esse derivado, nós temos 3 ramificações para o poder constituinte derivado. Quais são elas? A lousa. Temos o poder constituinte derivado reformador, o poder constituinte derivado decorrente e o poder constituinte derivado revisional. Os 3 que nós temos aqui. Está aparecendo 2, mas nós temos 3 poderes constituintes derivados. Estudaremos um a um. Vou começar pelo poder constituinte derivado reformador. Ora, nós temos uma Constituição. A partir dela, nós temos aí as mudanças que acontecem em nossa sociedade. Mudanças econômicas, sociais, culturais. E aí existe a possibilidade de termos o quê? A reforma de determinados aspectos constitucionais. Temos o poder constituinte derivado reformador. E como é que vai se dar esse poder constituinte derivado reformador? Corta para mim. Por meio das emendas constitucionais. Eu quero mudar a Constituição? É um poder derivado reformador? Quero mudar algum aspecto dela? Como é que eu faço isso? Por meio das emendas constitucionais. Ora, as emendas constitucionais, ela tem um papel importante para dar aí as mudanças necessárias de acordo com a gênese histórica. A nossa Constituição, ela é de 1988 e nós já tivemos mais de 100 emendas constitucionais. As mudanças que vão sendo implementadas, as reformas durante o tempo. É claro que esse poder constituinte derivado reformador, veja bem, reformador, ele tem limites. Ele não é absoluto, ele é derivado, ó, veja bem, ele é derivado, ele é condicionado e, portanto, ele tem limites. O que vamos estudar neste momento são quais os limites. Quais são os limites? Vamos à lousa. O poder derivado reformador, já sabemos que é por meio das emendas constitucionais, mas esse reformador aqui, ele apresenta limites circunstanciais. Há limitações circunstanciais, há limitações de ordem formal, tanto subjetiva quanto objetiva, e limitações materiais. Com relação ao conteúdo, são aí as cláusulas pétreas. Vamos detalhar os limites para que tenhamos o poder derivado reformador. O primeiro limite é circunstancial. O que é limite circunstancial? Há situações que não permitem que a nossa Constituição possa ser emendada. Em algumas situações, não pode ter emenda à Constituição. São limitações circunstanciais. Quais são elas? Elas estão aí no parágrafo 1º do artigo 60 da nossa Constituição. Quando se tratar aí de estado de sítio, de estado de defesa, de intervenção federal, quando isso estiver ocorrendo no nosso país, não será possível emendar a nossa Constituição. Não será possível o poder constituinte reformador. A lousa. Artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição, ela não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Nessas situações, aqui nós temos o quê? Limitações circunstanciais. Tivemos aí, há um certo tempo, uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Tendo intervenção federal, não é possível emendar a Constituição. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, se tiver na vigência de qualquer uma delas, não é possível emendar a nossa Constituição. Uma limitação circunstancial. Agora, nós temos limitações formais subjetivas. Quando eu falo em limitações formais subjetivas, eu estou falando do sujeito. Quem é que pode procedimentalizar a emenda à Constituição? É todo mundo? Não, claro que não. Para que nós tenhamos a proposição, a propositura de uma emenda à Constituição, é necessário
que nós possamos observar aqueles que têm legitimidade para tal. Então, há uma limitação formal subjetiva. E quem é que pode propor uma emenda à Constituição? Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de quem? De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou, veja bem, ou do Senado Federal. 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, que é a Câmara Baixa, ou do Senado Federal, que é a Câmara Alta, podem solicitar, podem propor, melhor dizendo, um projeto de emenda constitucional, que nós conhecemos pela sigla PEC. Também pode propor uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, uma PEC, o presidente da República. Ou ainda, a proposta pode vir de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação pode se manifestar nesse sentido. E nelas, em cada uma delas, tem que ter maioria relativa. Então, essa é uma limitação formal subjetiva, não é qualquer pessoa que pode propor um projeto de emenda constitucional. Essa é a limitação subjetiva. Perfeito? Para apresentar um projeto de emenda constitucional. Agora, há um quórum qualificado para aprovar um projeto de emenda constitucional. Esse quórum qualificado é o que nós chamamos de limitações formais objetivas. E qual é o quórum para emendar? Veja, a nossa Constituição é uma Constituição rígida, não é imutável, ela é rígida. Para emendar uma Constituição, há um rito qualificado, um rito que dificulta. Até para evitar ficar mudando sistematicamente, nós temos aí, adotamos constitucionalmente um rito mais restritivo. Nós temos uma limitação formal objetiva. Como é que ela se expressa? Vamos à lousa. Parágrafo 2º do artigo 60. Limitações formais objetivas. A proposta de emenda constitucional, ela será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Portanto, é votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, e ela será aprovada se obtiver em cada uma dessas 2 casas 3/5 dos votos dos respectivos membros. Na prática, o quórum de aprovação de uma emenda constitucional não é o mesmo quórum de uma lei complementar, de uma lei ordinária. Aqui é um quórum qualificado. Deve ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Em cada uma delas, 2 vezes, 2 turnos, 2 vezes. E deve obter, né, em ambas as casas, 3/5 dos votos, para que nós tenhamos a aprovação de uma emenda. Se não tiver, não será considerado emenda constitucional. Perfeito? Essas são as limitações formais, subjetivas e objetivas. Mas nós temos também limitações materiais. Quando eu falo em limitações materiais, é limitação de conteúdo. Veja bem, conteúdo que não pode ser objeto de emenda constitucional. Aqui nós temos um dispositivo muito conhecido que eu diria a você, coloca aí um asterisco no seu caderno, marca aí no seu laptop, porque essa limitação material, ela é suscitada sempre. Quais são essas limitações materiais? Quais são os conteúdos que não podem ser objeto de emenda constitucional? As cláusulas pétreas. Vem comigo. Artigo 60. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional, tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos
e garantias individuais. Não serão, portanto, objeto de deliberação de emenda constitucional. Aqui nós temos as cláusulas que, olha, os conteúdos que não admitem reforma. Nesse sentido, pode ser proposto aí uma emenda constitucional para acabar com a federação? Nós somos aí República Federativa, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. É possível uma emenda para instituir um Estado unitário? Não. Há uma limitação material. No mesmo sentido, o voto direto, secreto, universal e periódico. Voto direto é aquele voto sem representantes. Eu diretamente vou lá e vou votar. Esse voto tem um escrutínio secreto. O que é o escrutínio secreto? Ninguém sabe qual foi o meu voto. Ninguém sabe. Escrutínio é secreto. Escrutínio é a contagem, né? Ela é secreta. Vai verificar lá, ninguém sabe quem votou em X e quem votou em Y. Voto secreto. Ele é universal para todas as pessoas que preenchem os requisitos. O alistamento eleitoral, que dá a possibilidade de você votar, ele se inicia a partir dos 16 anos, facultativamente, e obrigatório a partir dos 18 anos. Depois de 70 anos. É facultativo. E ele é periódico. Nós temos eleições periodicamente, de 4 em 4 anos, para os cargos. Na verdade, de 2 em 2 anos, né? Temos uma eleição aí em nível nacional, pega aí escolha de presidente, vice-presidente, governadores e também no âmbito estadual, né? E 2 anos depois, em nível municipal. Também não podemos ter projeto de emenda constitucional para que abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Da mesma forma, abolir a separação dos poderes. De forma nenhuma. Então, nós temos aí no artigo 2º o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Não é possível emenda nesse sentido. E, por fim, os direitos e garantias individuais. Para exemplificar, numa leitura mais restritiva, os direitos e garantias individuais, eles estão elencados no artigo 5º da nossa Constituição. Uma leitura mais ampla, vamos aí até o artigo 17. Artigo 5º, direitos e deveres individuais, direitos e garantias, né, individuais. Artigo 6º, os direitos sociais. Artigo 7º ao 11, nós temos os direitos trabalhistas. Artigo 12, os direitos da nacionalidade. Artigo 14, os direitos políticos. E artigo 17, os partidos políticos. Mas aqui está constando, se pedido na sua prova, a literalidade, consta o quê? Direitos e garantias individuais. Esse é o poder constituinte derivado reformador, com as suas possibilidades e suas limitações. Não se esqueça, recapitulando, que este poder constituinte derivado do originário, ele se dá por meio das emendas constitucionais. Emendas constitucionais, nós temos então aí as limitações como elencamos. Tudo bem? Por hora é isso.